dia a todos, já está no ar o nosso programa Notícias de Jesus Cristo. Para você que só agora sincronizou seu aparelho, saiba que nós somos o canal 07 TV e este é aquele seu espaço de conversa. Hoje eu vim com um tema muito impertinente, aquele tema que acredito eu que nas igrejas tem sido um assunto complicoso, assim posso dizer, porque grande parte de pessoas que dizem-se ser cristãos ainda assim vivem em tradições, vivem em coisas que não agradam a Deus. Mas para você que está lá do outro lado, lá em casa, bom dia para você que nos acompanha nas redes sociais. Bom dia e esteja ligado conosco. Hoje eu vim com o tema o cristianismo e as tradições. Será que é possível haver conexões ou haver um casamento, uma ligação entre o cristianismo e as tradições? Eu não sei, para isso eu tenho aqui o meu convidado. E olha que é a segunda vez que ele cá está nos nossos estúdios. Dizer que é bom ter ele aqui. Bom dia para você. Acompanhe-nos, esteja bem atento conosco, porque nós hoje temos aquela conversa que você vai beneficiar alguma coisa. Acredito eu que Deus irá abençoá-lo de alguma forma. Eu vou deixar que ele apresente-se, apesar que lá em casa já tem algumas pessoas que o conhecem, mas eu vou deixar que ele apresente-se. Por favor, irmão. Um shalom a todos, boa tarde a todos. Eu sei que neste canal se fala de Cristo. Eu sou o vosso irmão Tony, fui convidado para eu estar neste programa de Notícias de Jesus. Aqui vamos falar de Jesus. Que Deus abençoe você que está a nos acompanhar nesse preciso momento. Sim, já sabemos que ele é o irmão Tony. Ele também é um grande músico. Um dia desses a gente vai convidar ele para cantar para nós, porque a gente precisa dançar. Mas falando de dançar, a gente vai dançar com a música do irmão Xavier Conde, ele que é um grande compositor, um grande músico. Um shalom bem grande para ele. Nós vamos ouvir aquela música que faz dançar toda a gente. Um homem salvo pela graça. Viemos te adorar, viemos te adorar, viemos te adorar, tu és nosso Deus. Viemos te adorar, viemos te adorar, viemos te adorar, tu és nosso Deus. Oh, viemos te adorar, viemos te adorar, viemos te adorar, tu és nosso Deus. Viemos te adorar, viemos te adorar, viemos te adorar, tu és nosso Deus. Viemos a ti, viemos a ti, viemos a ti, perto de ti. Viemos a ti, viemos a ti, viemos a ti, perto de ti. Viemos te adorar, viemos te adorar, viemos te adorar, tu és nosso Deus. Viemos te adorar, viemos te adorar, viemos te adorar, tu és nosso Deus.
quando tem fogo na vida, deve te louvar, deve te exaltar, Senhor. Oh, Senhor, os animais te adoram, os aves do céu te adoram. O Senhor, como sendo sua imagem, sua criatura, vamos te adorar, Senhor. Em teu nome, Pai, seja louvado. Oh, nossa glória do céu. Oh, Deus do céu, seja louvado para sempre, Pai. Seja glorificado nos seus corações. Você tenha lugar nos seus corações, Pai. Que você merece. Você é Shiloh, você é Shaddai, você é Adonai, Príncipe da paz, Deus que dá luz. Oh Deus, seja louvado, obrigado, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Tudo quanto tem fôlego, louva o Senhor. Por isso, nosso Deus, viemos te louvar. Tudo quanto tem fôlego, louva o Senhor. Por isso, nosso Deus, viemos te louvar. Viemos te louvar, viemos te louvar, viemos te louvar. Tu és nosso Deus, viemos te louvar, viemos te louvar, viemos te louvar. Tu és nosso Deus. Eu, o Senhor Deus dos santos dos profetas, enviei meu anjo para testificar as coisas em breve ando acontecendo no dia. Ele revelou mais uma vez pelo seu nome e disse: eu, Senhor Jesus Cristo, enviei meu anjo para testificar as coisas em breve ando acontecer no último dia. Jesus Cristo é Deus, é Deus, é Deus. Amém. Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Tu és nosso Deus. Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Tu és nosso Deus. Viemos te adorar, viemos te adorar, viemos te adorar. Tu és nosso Deus. Viemos te adorar, viemos te adorar, viemos te adorar. Viemos te adorar, oh. Viemos te adorar, viemos te adorar, oh. Acredito que você já dançou em casa. Eu, lamentavelmente, não tenho muito jeito para danças. Mas um dia desses eu prometo dançar para as pessoas verem para avaliarem se eu sei fazer, sei dançar ou não. Mas a gente não veio aqui para dançar, de momento a gente não está aqui para dançar. Acredito que você já dançou lá em casa. Então, nós vamos direto ao nosso assunto de hoje. O cristianismo e as tradições. Existe uma ligação. Mas nós temos a Bíblia como nosso guia, temos a Bíblia que nos tem dirigido para um caminho reto. Por isso nós vamos à nossa primeira pergunta, sem tardar. Irmão Tony, o que é a tradição? Tenta explicar lá em casa, porque tem certas pessoas que andam ligadas, amaradas a certas tradições. Tente explicar lá em casa para que eles tenham em mente o que é isso, uma tradição. A tradução é uma invenção do homem. Quer dizer que é o homem que está inventando pela sua maneira. Não é a palavra do Senhor. Quer dizer que o homem inventou e está a encorajar o outro que possa praticar daquilo que ele inventou. É uma invenção do homem. Então, tente não entrar nessa invenção. Porque o diabo, ele precisa de pessoas que vão com ele para o inferno. Então, não seja um dos candidatos para o inferno. Irmão Tony, no ponto de vista eclesiástico, ou seja, como o cristianismo ou a religião encara a tradição? A religião, nós temos a escritura
que nos defende ou o nosso catálogo, não é? Porque o Cristo vem encontrar a tradição dos fariseus, pensando que eles estavam a fazer a vontade do Senhor. Afinal de contas, era a tradição dos homens. É uma invenção daquilo que o homem exige que o outro possa praticar. Então, não combina com a palavra do Senhor ou com o cristianismo. Então, é por isso que nós chamamos de tradição, quer dizer que alguém trouxe algo que não é da palavra do Senhor. É algo trazido que não concorda com a palavra do Senhor. Não tente portar as suas tradições para o cristianismo. O cristianismo, temos o Jesus como a fonte do cristianismo. Jesus tem sido... Jesus não sei se ele concordou ou não com as tradições, mas... a segunda pergunta que tenho aqui para o irmão Tony, será que é normal ou é permitido que haja conexões, ou seja, ligações entre o cristianismo e as tradições? É possível haver um casamento entre os dois, a tradição e o cristianismo? Claro que nem tão pouco, porque o nosso Cristo, nós temos um catálogo nosso, como a Bíblia. É a Bíblia que nos mostra o caminho e a verdade. O Cristo, quando ele chegou, veio encontrar os homens da tradição, porque são eles que estão muito ativos para atacar os que não praticam a tradição. Quer dizer que quando você não seguir a tradição, eles ficam nervosos, ficam contra a sua pessoa. Então, temos o nosso capítulo, Mateus capítulo 15. Aí vamos encontrar o que o Cristo respondeu para os homens da tradição. Se tu leres Mateus 15, versículo 2, vamos lá ler. Vamos ler junto, então? Sim. Vamos lá ler. Então chegaram a Jesus os fariseus e escribas vindos de Jerusalém. E lhe perguntaram: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavem as mãos quando comem? Era uma tradição. Quer dizer que quando tu não lavar as mãos, é problema sério. Sim. Como hoje em dia, quer dizer que o coronavírus já nos trouxe uma tradição, mas normalmente é nosso bem para lavar as mãos. Mas nós estamos a referir à tradição. Sim. Jesus quebrou porque ele respondeu aqui. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: e vós, por que transgrides o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Está vendo? Quer dizer que o homem está a quebrar o mandamento de Deus, está a quebrar a palavra de Deus por causa da tradição. A tradição não é a palavra de Deus. E Deus é contra a tradição. Se nós formos a ler mais no mesmo capítulo, vamos descer no versículo 6, nós vamos encontrar: e assim, por causa da vossa tradição, invadilaste a palavra de Deus. Estás a ver? Por vídeo da palavra, da tradição, não estão a cumprir a palavra do Senhor, ou não estão a fazer a vontade do Senhor, é a vontade dos homens. Continuamos a descer um pouquinho para o 7. Hipócritas, bem profetizou Isaías vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios e o seu coração, porém está longe de mim. Quer dizer que a tradição não faz parte com a palavra do Senhor, com o cristianismo. Então, quer dizer que o nosso Deus, ou o nosso Jesus, quebrou a tradição. Não faz parte. A tradição vos leva à separação com a palavra do Senhor ou com Deus. É sinal de que não deve haver conexões entre o cristianismo e as tradições. Cristão é cristão, tradicional é tradicional. Jesus já bem disse que um cristão é alguém nascido de novo, alguém nascido do Espírito Santo. Se essa pessoa é nascida do Espírito Santo, acredito eu que não vai ligar-se a certas tradições.
Então, por favor, vamos tentar criar um mundo só nosso entre Cristo e nós. Tente criar um mundo só entre você e o Cristo. Acredito eu que haverá uma ligação perfeita entre você e Cristo. Seguindo mais adiante, o irmão já acaba de nos dizer em São Mateus 15 sim, que Jesus não respeitou, não aceitou a tradição. Mas eu queria saber, ele não aceitou as tradições. Será que havia uma pequena possibilidade de Jesus ter tentado dar um pouco de crédito às suas tradições? Nem tão pouco. Nem tão pouco que Jesus deu crédito às tradições judaicas. Nem tão pouco. E é por isso que também os nossos irmãos aqui, os negros, quer dizer que eles consideram o cristianismo como uma tradição dos judeus. Não um pouco, não tão pouco. Nunca foi a tradição judaica. A Bíblia também não é a tradição judaica. É a palavra de Deus. Então, Jesus Cristo não foi nesse tipo de costumes, nesse tipo de tradições. Não existe. E a palavra também não nos permite, nesse ato, que nós possamos entrar nos outros sistemas que o homem está criando para dar a porta que os demônios possam manifestar na vida de alguém. Nem tão pouco. Irmão, eu tenho visto, alguns dizem que a Bíblia é para os brancos. A Bíblia é para os brancos e não para os negros. Existe uma Bíblia para os negros e uma para os brancos? É isso que nós estamos a dizer. Quer dizer que é tal tradição, né? Porque o homem gosta de inventar o que é dele. Sim. Desde o princípio. O diabo, logo que ele desceu, trouxe aquele espírito que o homem possa inventar. Logo que ele disse que um dia vão ser como ele, então começa sempre a influenciar o homem que inventa. Isso tudo é uma invenção. Nenhuma Bíblia que vai ultrapassar a nossa Bíblia cristã. Não tem. Mesmo esses que estão a dizer que não, nós temos nossa Bíblia, nossa... Esse o próprio líder dele, até hoje em dia, está ainda no túmulo. É morto, é falecido. Nosso Jesus não é falecido. E por que não vamos levantar a nossa Bíblia como a bandeira da vitória? Então, é uma tradição, que nós também podemos dizer uma tradição dos homens. Sim. Pouco importa como é que ele pode ter a solução, pouco importa a solução que tu vais ter naquela religião, mas é tradição mesmo. Aquilo não está de acordo com a palavra do Senhor. Sei que já faço te entender. Perfeitamente. Para você que vive a tradição, acredito eu que a tradição não é de Cristo. A tradição é coisa inventada pelos homens, conforme acaba de dizer o irmão Tony. Eu tenho visto pessoas que vivem de casotas em casotas. Essas casas também adoram a Deus? Praticamente o homem sempre inventa. O homem inventa as coisas que ele mesmo ficará preso nisso. Eu já vivenciei, já vi alguém nessas casotas, mas ele chama a Cristo. Ele chama em nome de Jesus. Então, se ele já diz que é em nome de Jesus, ele adora ou não esse Jesus? Alguém pode... o Jesus já tinha dito isso. Que podem falar Jesus, Senhor, Senhor, mas ele não lhes conhece. Aquilo é bíblico. Você pode ir encontrar um quimbanda também a falar de Jesus de dia, mas da noite não é Jesus. Então, quer dizer, é para tapar as vistas das pessoas, dizendo que ele também confessa Jesus, mas a Bíblia está a lhe chamar que alguém que está a usar o nome do Senhor, que o Senhor não lhe conhece. Não lhe conhece, não é por ser pessoa, mas não lhe conhece por o serviço que ele está a fazer. São práticas do inimigo Satanás, que posso bem dizer. É bem verdade. São práticas do nosso inimigo. E nós só temos um único inimigo, e esse inimigo é o Satanás. Nós vamos a um curtíssimo intervalo e já voltamos.
Já voltamos do nosso intervalo. Essa é a segunda parte. Lamentavelmente só temos a primeira e a segunda parte deste programa. Para você que está ali do outro lado, nós já estamos no ar já tem um tempinho. Já tem um tempinho, mas acredito que você não perdeu nada porque a última parte tem sido sempre a melhor. Aproveitando, existem, irmão Tony, existem pessoas tradicionais camufladas na palavra? Existe. Como existe três classes de crente, também existe essa pessoa. Existe mesmo, não é de duvidar. E conhecemos também alguns. E quer dizer que aparece na igreja como se fosse alguém que vive a palavra. Mas depois dele deixar as portas da igreja, já está consultando outros caminhos. Quer dizer que existe mesmo. Mas então, por que ter duas caras? Se alguém já se diz cristão, acredito eu que ele tem que viver só de cristianismo. É a mesma coisa com o casamento. Não se pode dividir o coração. Se o seu coração é para uma mulher, é para aquela mulher. Então não se pode dividir o coração a dois. O mesmo também não se pode dividir Jesus a dois. Ou é Jesus ou é o diabo. Então, tens que tentar escolher um caminho só para você. Tens que tentar ver quem é que você segue. Se você segue a Cristo ou se você segue o diabo. Mas tenha em mente que a tradição não combina com Jesus. A última pergunta que eu tenho para ti, para si, irmão Tony, será que a mensagem de Branham é tradicional? A mensagem de Branham nunca foi tradicional. A mensagem de Branham é uma mensagem que está a nos dar a fé para o rapto. Quer dizer que é uma mensagem para a esposa. Não é uma tradição. Tradição, já falamos o que quer dizer a tradição. Eu posso te dar um exemplo sobre a tradição. Nós estamos naquela tecla da tradição. Sim. Apesar que a nossa irmã esqueceu daquela pergunta, mas a tradição, nós somos tribos Bayombe. E como somos da tribo Mayombe, ou Muyombe, Bakongo, antes a mulher não comia cabrito. Era proibida a mulher comer cabrito. Basta comer cabrito, as pernas inflamam. Como a tradição. Sim. Mas você imagina, alguém está com fome. Nenhuma escritura que está na Bíblia que está a proibir que a mulher não come cabrito. Não temos nenhuma escritura. Mas como é tradição, e a tradição o diabo entrou aí. Para ver que é tradição do diabo, é tradição dos homens, o diabo entrou aí. E quando a mulher comia cabrito, inflamava as pernas. Mas certas mulheres, como já descobriram que é uma mentira do diabo, já creram a palavra do Senhor, a irmã já come cabrito, não é? Já. Quer dizer que tem gosto, não? Tem bastante gosto. Tem. Exatamente. Quer dizer que é tradição, é uma invenção do homem. É uma invenção do homem. Você vê, tínhamos uma lagoa lá no Tiso, que é tribo Baoio. O que eles faziam naquela lagoa? Não pode entrar mulher e homem no mesmo tempo. Quando tu entrares como homem e mulher, vão ficar presos. É uma tradição deles. E quando ficarem presos, vocês devem dar coisas como bebida, dinheiro. Era tradição. Não é a palavra do Senhor.
Quer dizer que vocês ficam mesmo lá presos, não tem como sair até que o chefe vai vir, coordenador ou quem vai vir e vai vos dar a multa. Depois da multa, vocês paguem aquela multa e acabem por sair naquela lagoa. Porque é a tradição deles que lhes manda assim. Mas se nós verificarmos a escritura, não é a palavra do Senhor. Seria que faz isso. É o diabo, é o demônio que está a influenciar aquilo. Então é por isso que alguém não considera a tradição como algo de Deus, como algo divino. Não pode. É cadeia do diabo, é a escravatura. Não sei se faço entender a nossa querida irmã. Perfeitamente, perfeitamente. Existem certas mulheres que vão em casotas à procura de casamento e conseguem realmente, algumas conseguem. Mas a pergunta é, esse casamento vem de Deus ou vem do diabo? O profeta fala disso. Houve uma senhora que fazia também as práticas numa pregação, que ela fazia as práticas e levava o doente lá no rio e se cortejava com lâmina, metia ali aquelas penas de galinha ou de quê. E essa pessoa lhe diziam, quando sair do rio, não pode olhar atrás. E quando olhar atrás, a doença volta. Mas essa pessoa cumpria a lei daquele curandeiro. Então, quando ele ia, a doença acabava. Ou o problema dele acabava. Quer dizer, o que é que mostra? É a fé. O profeta está nos dizer, é a fé da pessoa. Sim. É a fé que conta. Porque quem é que é o dono da fé? É Deus. Então, a pessoa se está a ir tipo, tomar uma árvore, adorar aquela árvore. Não é a árvore que vai lhe dar resposta. Não é a árvore. A pessoa está a pensar que é a árvore que ele está a adorar, está dando seus pesos, mas quem tem resultado para lhe dar é Deus. Quer dizer que é a fé que leva a pessoa para ter o resultado do seu problema. Mas agora, as pessoas pensam que o diabo tem melhor resultado. Não é. Alguém vai para procurar um casamento no Quimbanda. Esse casamento não vai durar. Porque Deus é que tem as coisas duráveis. Deus tem tudo de bom. Deus não tem tudo de mal. Não tem. Nenhuma coisa de mal ele não tem. Ele dele é bom, é bom, é bom. E quem vai nessas casas procurar casamento, dinheiro, meu irmão, vai terminar mal um dia. E nós estamos a ver qual é o fim desses elementos. Qual é o fim de cada qual. Se tu foste procurar dinheiro, se tu foste procurar sucesso, se tu foste procurar o casamento, estamos a ver o fim de cada qual. Deus não é mentiroso. Deus está a dizer, vinde a mim. Vós todos que estão cansados, vinde a mim. Quer dizer que é uma porta que ele abriu. Então quer dizer que se tu vai consultar essas casas, claro que vais ter solução, mas vais ter problema. Porque o diabo nunca deu uma coisa da paz. É da dor que ele dá. Muito obrigado. Acho que já ouvimos. Essas práticas geralmente têm bastante consequências. E as suas consequências são terríveis. Você que diz ser cristão, você que vive dentro da igreja, mas as suas práticas são duas práticas. Uma de Cristo e outra para o diabo. Eu não sei por que perder tempo. Eu acho perca de tempo você mostrar duas caras para as pessoas. Acho perca de tempo você disponibilizar um tempo para Deus e outro para o diabo. Acredito que você não está a fazer nada.
viva a vida de Cristo, é a melhor vida que você poderia viver. Eu nunca escondo o que eu sou ou o que fui no passado. Dizer que a vida de Cristo é a melhor vida, é uma vida com segurança. Acredito eu digo sem vergonha, com Cristo agora eu me sinto pessoa. Ontem eu fui um trapo humano, mas é graças a Deus que hoje eu me sinto pessoa. Então, acredito eu que se você criar um mundo, eu vou voltar a dizer isso, se você criar um mundo entre você e Cristo, você vai se sentir também pessoa. Irmão Tony, aproveitando, deixa uma mensagem lá em casa para as pessoas que vivem agarradas a essas tradições, para que eles possam libertar-se dessas práticas. Minha irmã, meu irmão e nosso irmão em Cristo, tenho uma mensagem a te dizer ou a te deixar. Vamos lá ler no Gálatas 5, é uma escritura, versículo 1, para eu ter algo de te deixar. Para a liberdade Cristo nos libertou. Versículo 1, Gálatas capítulo 5, versículo 1. Para a liberdade Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firme, e não vos dobreis novamente a um jogo de escravidão. Quer dizer que alguém, quando está nessas tradições, está num jogo de escravidão. É um jogo mesmo. Você vê, qual é a escravidão? Nós aqui, Cabinda, quando o marido morre, Dantes tem que lhe rapar o cabelo. É uma verdade. Quer dizer, todo o cabelo tem que voar porque o marido morreu. Quando o marido morre, você tem que estar por baixo do cobertor ou do lençol, ou de um pano, por devido o marido já morreu. E vai aparecer também alguém fazendo aquelas brincadeiras, aquelas coisas todas aí, está com uma lata, pintando pessoas, aquilo tudo está fora da palavra. Está fazendo piruetas, muitas coisas, pintar pessoas lá, mas na cara, como se fosse alguém que está lá no inferno ou no carnaval. Isso está ultrapassado. Está ultrapassado. Isso é uma tradição. Não existe esse tipo de práticas. São jogos e tem que sair nessa escravatura. Escravidão. Nós temos a palavra, que é a luz, que nos libertou. Quer dizer que nós já estamos libertos nesse tipo de práticas. São práticas do inimigo Satanás. Você tem que entrar na casa de tinta. Quando tu não entrar, o demônio vai te seguir. Que é isso? Que é isso? Quer dizer que quando você não entrar na casa de tinta, todos os filhos vão morrendo. É verdade. Então, estamos a ver que é diabo que está aí, não é Deus. Não temos nenhuma promessa que nos fala desse tipo de tradições. Não existe. Deus é que está matando por devido de alguém não cumpriu a tradição. E que tipo de forma dessa tradição que é? É dançar, te cortar o cabelo, se pintar aqueles paus aí que pintem, como se fosse alguém que já pintaram verniz. Veja só esse tipo de atos, minha irmã. Está fora da vontade do Senhor. Deus é contra. Então, sai nesse tipo de jogos. É por isso que eu já tirei capítulo. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Sai nessa escravidão. Escravatura do inimigo Satanás. Teu marido já morreu. Não fica lá no cobertor. Depois pegando uma garrafa, fazendo cerimônia. Aquela cerimônia vai fazer o quê? Será que vai invocar o Espírito de Deus para vir aí? Para te proteger? Não é. Mas e quando alguém morre, nós conhecemos que Deus é que criou a morte. Deus é que criou a morte. Logo no princípio Deus falou daquilo.
porque já tinha antecipado Adão no dia que comerdes. Então, quando criou a morte, também não nos deixou assim. Há uma ressurreição para aqueles que lhe cumprem, por tornar mais a viver. Então, meu irmão, viver a palavra do Senhor, não vive com a hipocrisia, mas vive corretamente o que és ensinado no teu pastor. Ninguém não te tira nas mãos do teu pastor, mas não segue a tradição. A tradição está fora da palavra do Senhor. Se você és amante da tradição, vais morrer sem Deus no coração. Que Deus seja louvado. Amém. E muito obrigada. Esta é a tua casa, irmão Tony. Volte sempre. Nós estamos sempre prontos para receber o irmão Toninho. E muito obrigada. Lamentavelmente, nós chegamos na reta final do nosso programa. Dizer que a gente esteve a falar do cristianismo e as tradições. Será que é possível? Já ouvimos que não é possível que haja uma ligação, um casamento entre o cristianismo e as tradições. Saiba, para você que está do outro lado, que você que vive amarrado a essas práticas, eu não tenho aquela como é que eu vou dizer, não sou boa de ter capítulos bíblicos em mente, mas o Saulo, o rei, por procurar casotas e ressuscitar o Samuel, ele foi amaldiçoado e ele morreu. Então saiba que essas tradições... Consultou os adivinhadores. Sim, né? adivinhadores, Quer sim. dizer que o rei Sim. Saul foi consultar a adivinhadora, É senhora. sim. Quer dizer que é ali que a nossa querida irmã queria Sim. vos transmitir. Muito obrigada. E ele foi amaldiçoado com a morte, ele morreu. Então saiba que essas tradições podem levar você à morte. Afaste-se dessas práticas. A minha mãe já dizia que eu tinha uma amiga que levou-me há 7 anos para cá, levou-me numa dessas casotas. Eu disse, olha, vamos que você terá um casamento. Eu disse, olha, a minha mãe não viveu dessas coisas, então é impossível que eu viva dessas coisas. E também se eu for, de certeza que não dará certo. Ela disse, olha, acompanha-me, mesmo que não fores a entrar, mas acompanha-me. Então eu a acompanhei. Ela ficou, ela entrou e eu fiquei do lado de fora. Então a senhora, em vez de atender, ela saiu fora e disse-me, por que você veio? Eu disse, não, eu não vim para consultar a senhora, mas eu estou a acompanhar a minha colega. Então ela disse para mim que não vá num caminho que não é seu. Esse conselho também é para ti. Não vá num caminho que não é seu. Hoje eu agradeço por termos um servo de Deus verdadeiro, um servo de Deus que tem nos ilustrado que graças às suas pregações e o Deus que existe nele, nós temos saído dessas práticas, nós temos agora vivemos a palavra. Então, viva a palavra, por favor. E dizer que é com profunda tristeza que nós nos despedimos de vocês, mas com a promessa de voltar. E nós voltamos na próxima semana, na terça-feira e na mesma hora. Então, esteja aí do outro lado e até já.